E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, ali está o simpaticíssimo mestre do terror. E vim mostrar pra vocês mais uma vez o que eu andei lendo. E eu andei lendo um gibizinho, dos quais eu tenho vários exemplares, já mostrei aqui no canal, mas fazia tempo que eu não lia um deles. Que eu não refrescava a minha memória do que se trata. E eu estou falando dele. Do Menino Maluquinho. Vamos colocar aqui na nossa posiçãozinha para falar a respeito. Apareceu o dedinho na câmera, não vamos nos incomodar com isso. E é isso, eu andei lendo O Menino Maluquinho. Eu tenho algumas edições, vocês sabem. Essa aqui é o número 15 da editora Abril. Vamos ver se tem um ano aqui pra gente saber. É dos anos 90, se não me engano, né? Não tem muito mistério quanto a isso. Provavelmente ali do início dos anos 90. Não achei ali o ano, não vou gastar muito tempo procurando, mas é mais ou menos isso. E vamos considerar assim, o auge do Menino Maluquinho, principalmente na sua publicação pela editora Abril. Porque o Menino Maluquinho, na época, estava realmente bastante popular, tanto que acabou merecendo uma revista própria, embora os anos 90 tivessem como característica o fato de que quase tudo merecia revista própria, né? Era muito profícuo para ter revista. Mas, como eu comentei, fazia muito tempo que eu não lia um quadrinho do Menino Maluquinho. Tive alguns quando moleque, quando mais jovem, tenho vários ainda até hoje ali, mas eu realmente não lia, já fazia um tempo, eu não conseguia ler, não estava ocupado em ler, estava dando preferência para ler outras coisas. Uma ajustadinha aqui. E dessa vez, essa última semana aí, resolvi ler. E cara, a gente fala muito, neste canal principalmente, a gente fala muito de memória afetiva. A gente fala muito de lembrança do que leu no passado e que às vezes quando vai ler anos depois, essa memória afetiva já não é mais a mesma, ela já não nos conduz da mesma maneira na leitura, já não ficamos mais tão felizes, tão empolgados, enfim, o efeito não é o mesmo. O Menino Maluquinho me causou nesta leitura de agora uma coisa, de certa maneira, até um tanto contrária. Porque eu lembrava de ter lido O Menino Maluquinho e de ter achado uma leiturinha agradável. Mas por alguma razão o que ficou na minha mente sobre O Menino Maluquinho era uma revista com uma pegada muito Mônica, muito Turma da Mônica e tal. E, cara, não foi isso que me deu a impressão agora. Eu tô folheando aqui aleatoriamente. Porque o Menino Maluquinho tem um humor mais arrojado. É um humor mais com a cara do Ziraldo. Essa é a verdade. Um humor com uma cara muito mais ziraldiana, vamos dizer assim. Ainda era uma revistinha para um público mais infantil. Lógico, o Menino Maluquinho surgiu como um personagem para esse público dessa faixa etária. Mas as piadinhas, as situações aqui contadas, tem um quê a mais, tem uma pegadinha a mais de maior inteligência, de maior arrojo do que a Turma da Mônica no seu auge. O Ziraldo sempre teve um humor muito refinado, muito afiado, né? Um humor bastante gostoso de ler. E a maneira como ele construiu o seu personagem, a irreverência dele, as coisas com as quais ele aprontava, deixavam isso bem claro. E na revistinha isso não ficou diferente. Nós temos o Menino Maluquinho num exercício muito infantil de brincar, de imaginar que ele e o amigo dele estão dirigindo um carro. Mas a maneira como a história é construída
Aqui eu obviamente estou falando da primeira história da edição, da que é anunciada na capa, né, o menino maluquinho, professor de autoescola. A maneira como ele constrói essa história é tremendamente divertida, é uma leitura que lhe arranca alguns sorrisos, e até pelo baixo número de páginas da edição, mas principalmente porque a leitura é agradável, você lê muito rápido, você realmente consegue ler muito rápido. A maneira como o Ziraldo entrelaça as situações... Pô, eu falo Ziraldo, mas eu não tenho ideia de se todos os textos eram do Ziraldo. Eu quero dizer, a maneira como entrelaçam as situações, vou até me corrigir nisso, como constroem as situações com as quais o menino maluquinho e sua turma se envolvem, ela tanto nos remete a situações mais infantis, mais bobinhas, quanto sempre tem um pezinho num humor um pouco mais inteligente, um pouco mais fantástico e até um pouquinho mais adulto. Eu fiquei com essa impressão o tempo inteiro e isso me deixou surpreso e divertido, tanto que me deu vontade de ler outras, e eu provavelmente vou ler outras. Há uma segunda história aqui, Adeus Maluquinho, na qual o menino maluquinho se declara cansado de ser chamado de maluquinho e diz que ele vai mudar, vai passar a ser outra pessoa. O quadrinho começa de uma forma razoavelmente normal, a não ser pelo fato de que agora o menino maluquinho está dizendo que vai virar um garoto extremamente comum, até que ele finalmente acorda e era um sonho. Vocês vão dizer assim, mas isso é extremamente comum, mas há uma condução na história que é diferente. A própria turma do maluquinho tem uma dinâmica diferente, uma pegada que nos remete ainda ao humor inocente, mas com muita imaginação. Talvez seja essa a palavra. Eu creio que é essa a palavra que eu estou procurando. O humor do menino maluquinho faz jus ao seu criador, ao Ziraldo. É um humor extremamente imaginativo, extremamente criativo e sem precisar de apelação. Aqui está o Ziraldo mostrando a imaginação infantil de um garoto que já é, né, bem doidinho, maluquinho, como diz o nome, e ele está imaginando as peripécias que ele faria se fosse arquiteto, porque o pai dele é arquiteto de, né, planta baixa, e ele se diz que vai ser um arquiteto de plantas altas, e essa é a maneira como ele imagina a situação. E cara, é uma situação boba, é uma premissa bobinha, mas divertida, muito bem escrita, muito bem levada. Eu li poucas revistinhas do Menino Maluquinho, eu tenho algumas edições, como eu falei, vou ler outras, talvez eu não mantenha esse pensamento o tempo inteiro, talvez eu não ache que o tempo todo o humor do Menino Maluquinho está assim tão divertido, mas dá para perceber claramente que a minha lembrança do passado era uma lembrança um tanto falsa. O Menino Maluquinho é melhor do que eu imaginava e, na minha opinião, humor por humor eu tô falando, na minha opinião, ele está um patamar acima da Turma da Mônica. Eles não são assim tão parecidos quanto eu achei. A Turma da Mônica tem umas pegadas que eu achava muito interessante, aquela coisa de paródia de filme, paródia de personagem famoso, que eu sempre achei que na Turma da Mônica, pelo menos durante um longo período, isso era bem conduzido. Mas hoje em dia, já não sei dizer. Mas em situações cotidianas, na maneira como se conduz o cotidiano das histórias, não há dúvida que o Menino Maluquinho é bem mais criativo, bem mais profícuo. E a minha história predileta dessa edição é essa história bem curtinha aqui, na qual ele resolve ser mágico, pega um manual de mágica, mas ele não encontra uma pomba para fazer aquele truque do pássaro, né? Então o que ele pega? Ele pega um papagaio, ele ainda pensa... que diferença poderia fazer um papagaio? Aí ele faz o truque dele aqui, bonitinho, só que quando o papagaio aparece, o papagaio aparece falando, eu tava na manga, eu tava na manga. Cara, é tolo, eu tô rindo agora disso, é muito tolo, mas é extremamente divertido. E afinal de contas, não é pra isso que uma revistinha
deve servir, não é para nos divertir de alguma maneira. Se ela é de humor, não é para nos fazer rir. A Menino Maluquinho consegue, então a revista serve bem aos seus propósitos, né? E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro nosso querido mestre do terror.